Em primeiro lugar, gostaria de agradecer pelo convite de participar aqui com vocês nesse congresso sobre São Tomás de Aquino, grande doutor da Igreja. E na conferência que vou apresentar hoje para vocês, falarei sobre a influência de Santo Agostinho em Tomás de Aquino. Evidentemente, se trata de um tema muito amplo, então eu decidi escolher um tema específico, talvez até um pouco na contramão do que nós pensaríamos ordinariamente, que é o tema do conhecimento. Eu gostaria de, nessa conferência, ver como São Tomás de Aquino é fiel intérprete e fiel leitor de Santo Agostinho. Em geral, mas sobretudo nesse tema do conhecimento. Ao falar isso, com certeza, muitos de vocês que conhecem São Tomás de Aquino já lhes vem à mente, pois São Tomás de Aquino segue a doutrina aristotélica da abstração, e é correto, é verdadeiro isso. Mas São Tomás de Aquino não desdenha tudo aquilo que foi ensinado pelo doutor, o santo doutor de Hipona, Santo Agostinho. E gostaria de colocar também um exemplo disso, né? Então, espero que essa conferência seja do agrado de todos vocês. E vamos ver então, vamos analisar, estudar juntos essa influência de Santo Agostinho em São Tomás de Aquino. Portanto, para começar, eu quero partir dessa questão da primeira parte da Suma de Teologia, que é a questão 84, no artigo 5º. Lembrando que essa questão São Tomás de Aquino está estudando o tema do conhecimento das coisas materiais, das coisas corpóreas. No artigo 5º, São Tomás de Aquino se interroga se nós conhecemos todas as coisas nas razões eternas. Aqui já chamo a atenção de vocês que esse tema das razões eternas é um tema clássico em Santo Agostinho. Na questão 43 De Diversis Questionibus Octoginta Tribus, Santo Agostinho, nessa questão 46, fala sobre as ideias. E, ao final dessa questão, ele diz que as ideias são a mesma coisa do que as razões eternas. Então, o tema das razões eternas é frequente na epistemologia, na doutrina, na teoria do conhecimento de Santo Agostinho, né? E que tem muito a dizer também a sua teoria da iluminação, né? Tem esse respectivo com a teoria da iluminação em Santo Agostinho. E São Tomás de Aquino se pergunta se nós conhecemos todas as coisas nas razões eternas. Esse é o artigo 5º. E ele começa a dar uma série de objeções, dizendo que não conhecemos nas razões eternas por diversos motivos, né? No corpo do artigo, ele começa citando já o pensamento de Agostinho, visto que esse é um tema caro em Santo Agostinho, querido pelo doutor de Hipona, né? O tema das razões eternas e o tema da iluminação. Olha só como São Tomás de Aquino vai explicar esse tema das razões eternas, como nós conhecemos todas as coisas nas razões eternas. Ele começa assim: Agostinho, que fora imbuído das doutrinas dos platônicos, tomou o que encontrou de acomodado à verdade nos ditos deles, porém, o que achou contrário à nossa fé, mudou para melhor. In melius commutavi, de São Tomás de Aquino. Em um primeiro momento, nos admira que São Tomás de Aquino aceite a teoria de Santo Agostinho sobre as razões eternas. Nós conhecemos tudo nas razões eternas. Imediatamente, né, um tomista vai dizer, não, nós conhecemos as coisas pela abstração. Nós abstraímos as formas dos seres, né? A essência dos seres, nós abstraímos da matéria, né? E é correta essa teoria, né? A doutrina da abstração, ela explica
muito da nossa psicologia é aquela que é mais realista com o que nós experimentamos dia a dia no nosso processo de conhecimento. Mas nos chama a atenção, como é possível que São Tomás de Aquino, que segue Aristóteles na sua teoria do conhecimento, aqui esteja fazendo jus à teoria agostiniana do conhecimento, ou seja, conhecer tudo através das razões eternas. Em primeiro lugar, antes de entrar na explicação de São Tomás de Aquino, como ele explica, e veremos como ele explica perfeitamente Santo Agostinho, como ele era grande conhecedor de Santo Agostinho, faço um passo prévio, coloco uma premissa. Muitas vezes nós pensamos que São Tomás de Aquino depende em tudo de Aristóteles. Isso é falso, né? A fonte principal de São Tomás de Aquino é a Sagrada Escritura, é a Bíblia. Essa é a primeiríssima fonte de Tomás de Aquino. Ele é incontável o número de citações da Sagrada Escritura que nós vamos encontrar em São Tomás de Aquino. E não somente isso, né? São Tomás de Aquino, ele também publicou essa catena áurea, ou seja, esse comentário às Escrituras nas palavras dos padres da Igreja. Portanto, aí vemos, em primeiro lugar, esse aspecto. São Tomás de Aquino, um grande conhecedor das Escrituras, amava, meditava, contemplava continuamente as Escrituras e também, por outra parte, grande conhecedor dos padres da Igreja, com todas as limitações históricas, textuais que havia na sua época. Mas ele era grande leitor dos padres da Igreja. Prova disso é a Catena Áurea que ele compilou com as sentenças dos padres explicando os evangelhos, né? Depois, ao falar, outra premissa que eu coloco, que é a seguinte: ao falarmos sobre o tema agostiniano das razões eternas, nos vem à mente uma teoria do conhecimento de modo inatista, subjetivista, solipsista muitas vezes, né? Sobretudo através de Malebranche, né? Malebranche é esse filósofo, praticamente a inícios da Idade Moderna, na época do Barroco, que esse filósofo francês, Malebranche, dizia que nós vemos todas as coisas em Deus. Em outras palavras, se nós levarmos ao extremo a doutrina de Malebranche, podemos afirmar que, na verdade, nós conhecemos tudo em Deus, né? Nós vemos tudo em Deus, portanto, já estamos na visão beatífica, não estamos já conhecendo as coisas desse mundo, mas conhecemos tudo em Deus, né? Essa doutrina ontologista que nós chamamos de Malebranche. Esse ontologismo é uma teoria do conhecimento que vai na contramão da tradição antiga e medieval, sobretudo dessa tradição da abstração. Nós abstraímos os conceitos, as formas das coisas e, por assim dizer, nós desmaterializamos as coisas, convertendo-as num conceito universal, uma ideia universal, uma noção que nós podemos depois aplicar aos singulares. Então, eu faço a experiência de ver um cavalo, por exemplo, abstraio aquela forma daquele ser e depois, formando um conceito universal, eu consigo depois aplicar esse conceito universal a todo o cavalo. Não importa se o cavalo é branco, se ele é marrom, se ele tem manchas beges, se ele é grande, se ele é pequeno. O conceito é universal e se aplica a todos dentro dessa espécie. Então, parece que ao lermos Santo Agostinho sobre as razões eternas, estamos pensando num ontologismo ao estilo Malebranche. Então temos, em primeiro lugar, evitar essas situações anacrônicas, lembrando que Santo Agostinho é um autor antigo, que está a inícios da Idade Média, portanto ele antropologicamente, metafisicamente, e também na sua teoria do conhecimento,
tem uma teoria, uma dependência muito realista, ou seja, o ser real. Assim como para Aristóteles a substância é algo real, é algo concreto, também para Platão, dentro do seu idealismo platônico, mas a existência das ideias é algo real. Né? Nós diríamos que em Platão nós vemos até um hiperrealismo. Né? Portanto, o grande perigo nessa premissa, essa segunda premissa que eu quero colocar aqui, é aplicar categorias modernas e contemporâneas a esses autores antigos. Né? Estilo Malebranche, estilo talvez um inatismo de ideias cartesianas. Veremos como São Tomás de Aquino entende o tema das razões eternas e veremos como, na verdade, nós conhecemos menos Santo Agostinho do que Tomás de Aquino. Né? Tomás de Aquino interpreta, a meu modo de ver, corretissimamente o tema das razões eternas, portanto o tema da iluminação agostiniana. A meu modo de ver, nós estamos já influenciados um pouco pelo ontologismo da Idade Moderna, pelo subjetivismo também da doutrina kantiana, o a priori kantiano. Ok, então, dito isso, temos aqui essa afirmação de São Tomás de Aquino, que Agostinho, ele foi imbuído, ou seja, ele conhecia profundamente a doutrina dos platônicos, sobretudo dos neoplatônicos, Plotino, Porfírio, Jâmblico, médio platônico, e ele tomou o que encontrou de acomodado à verdade nos ditos deles, porém o que achou contrário à nossa fé mudou para melhor. Né? E esse é um dos temas que Santo Agostinho mudou para melhor, a questão do conhecimento platônico. Porque para Platão, o conhecimento era uma reminiscência, era um voltar a conhecer aquelas ideias que a alma tinha contemplado lá no mundo das ideias, e depois, quando ela caiu no corpo, através da doutrina platônica da transmigração das almas, ela cai no esquecimento. Portanto, para Platão, conhecer é relembrar. Então, Santo Agostinho, que é imbuído na doutrina dos platônicos, segundo Tomás de Aquino, melhora a doutrina dos platônicos. Veremos então como ele o faz. E, em síntese, São Tomás de Aquino afirma sim, é verdade o que diz Santo Agostinho, a questão 84 no artigo 5º é positiva, ou seja, ele concorda com Santo Agostinho, ele diz que sim, né, a resposta do mestre é sim, tudo conhecemos nas razões eternas. Mas, como é típico de São Tomás de Aquino, ele distingue um primeiro sentido. Sim, é verdade, conhecemos tudo nas razões eternas, mas não sicut in objecto cognito, ou seja, não como no objeto conhecido. Porque esse é um modo como as pessoas que já estão na glória de Deus, já estão contemplando a face de Deus, conhecem as coisas. Ou seja, não como no objeto conhecido, ou seja, não na visão de Deus. Ok? Não conhecemos tudo nas razões eternas, como se nós estivéssemos na visão beatífica. Santo Tomás de Aquino rejeita essa primeira acepção do termo razão eterna. Contudo, ele explica: sim, tudo conhecemos nas razões eternas, sicut in cognitionis principio, ou seja, como no princípio do conhecimento. Então, as razões eternas são esse princípio do conhecer algo. Aristóteles define princípio como um primeiro termo a partir do qual algo é, ou começa, ou é conhecido, ou seja, esse primeiro termo. Aqui se trata de um primeiro termo do conhecimento. É um princípio
a partir do qual algo é conhecido. E vai explicar melhor Tomás de Aquino, dizendo que não são suficientes as razões eternas para conhecer as coisas. Ok? Em síntese, esse artigo 5º fala disso. Ok? Sim, tudo conhecemos nas razões eternas, como dizia Santo Agostinho, contudo não como no objeto conhecido, ou seja, como se nós estivéssemos já na visão beatífica, mas nós conhecemos como no princípio do conhecimento. Veremos o que significa isso. Ou seja, não são suficientes as razões eternas para conhecer. Okay? São Tomás de Aquino vai falar que as razões eternas nos possibilitam o conhecimento, porque vem de Deus. Ele, de fato, afirma o seguinte, olhem só como essa frase, se nós tiramos ela de contexto, ela é fortemente agostiniana. Diz assim São Tomás de Aquino. E assim, necessário é admitir que a alma humana conhece tudo nas razões eternas. Aqui está falando São Tomás de Aquino. Por cuja participação conhecemos todas as coisas. Pois o mesmo lume intelectual existente em nós não é senão uma semelhança participada do lume incriado, no qual estão contidas as razões eternas. Olha só. Então, é necessário admitir que a alma humana conhece tudo nas razões eternas, porque conhecemos por participação. Pois o mesmo lume intelectual, a luz intelectual que existe em nós, não é senão uma semelhança participada do lume increado, no qual estão contidas as razões eternas. Em outras palavras, São Tomás de Aquino está dizendo que nós somos imagem e semelhança de Deus. Né? Ele dizia, corretamente, que a inteligência humana é a menor das inteligências. Tem as inteligências angélicas, são muito mais potentes do que a nossa. Nós, na verdade, somos seres pouco intelectuais, somos mais seres racionais. Né? Os anjos, propriamente, são seres intelectuais. Eles conhecem através das ideias inatas que ele tem. Nós não temos ideias inatas. Né? Nós conhecemos através do processo de abstração. Até mesmo os primeiros princípios do conhecimento que nós temos, né, as grandes verdades, por exemplo, que o todo é maior que a parte, que uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto, etc., o princípio de contradição, o princípio de identidade, todos esses princípios filosóficos, primeiros princípios, nós os conhecemos através da experiência. Portanto, o homem é pouco intelectual, é o menor das inteligências. Somos mais racionais. Nós conhecemos através do estudo, das premissas, do contato com outras pessoas, do aprendizado, do esforço, porque nós somos racionais, sobretudo. Enquanto os anjos, eles não são racionais, são intelectuais. Eles conhecem as verdades já de modo imediato. Portanto, então, essa frase aqui de São Tomás nos lembra isso. Né? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Portanto, o lume intelectual que há em nós não é nada senão uma semelhança participada da luz incriada, onde estão todas as razões eternas. E para confirmar, porque poderíamos pensar que São Tomás de Aquino está distorcendo o pensamento de Agostinho, e na verdade eu afirmo que não, né? A meu modo de ver, cada um é livre para pensar o que quiser, mas a meu modo de ver, pelas leituras que eu faço de Santo Agostinho, eu concordo plenamente com Tomás de Aquino, né, sobre esse tema das razões eternas em Santo Agostinho. Em primeiro momento, nos parece que São Tomás de Aquino está distorcendo, tirando de contexto
a teoria do conhecimento agostiniana. Mas, na verdade, não é bem assim. O problema é que nós lemos Santo Agostinho já com esse preconceito kantiano, do a priori kantiano, do ontologismo de Malebranche e de muitos filósofos da nossa idade moderna e contemporânea. Nós temos já esse preconceito formado contra esses autores antigos. Então, aplicamos já essas formas mentais, até mesmo essa teoria do conhecimento, a esses autores antigos. E vemos como Santo Agostinho justamente vai afirmar que não conhecemos, como dizia aqui São Tomás de Aquino, que não são suficientes as razões eternas para conhecer as coisas concretas. E aqui cito dois textos utilizados também por São Tomás de Aquino, mas tem muitos outros de Santo Agostinho, quem quiser pesquisar vai encontrá-los. Diz assim Santo Agostinho no livro sobre a Trindade, no livro 4. Está falando dos filósofos que conheceram grandes verdades. E diz assim, esses filósofos pesquisaram todos esses conhecimentos não na sabedoria imutável, mas pela história de lugares e tempos, e deram fé ao que foi investigado e escrito por outros. Tampouco aqueles filósofos, mais capazes do que os demais, eles não contemplaram essas realidades, ou seja, essas verdades, pelo entendimento das razões últimas e eternas. Em outras palavras, esses grandes filósofos do passado que contemplaram, conheceram grandes verdades sobre Deus, sobre o mundo, sobre o homem, não os contemplaram nas razões eternas. Então, ou seja, há conhecimentos, os conhecimentos não se adquirem, o conteúdo dos conhecimentos não se adquirem pelas verdades eternas. Okay? Essa é uma mesma afirmação que São Tomás de Aquino fez. Em outras palavras, São Tomás de Aquino está interpretando corretamente, na mesma linha, Santo Agostinho. E outro texto, também aduzido pelo Achinati, diz assim: quanto à alma, deve negar-se que ela possa contemplar as ideias, exceto a alma racional. Aqui é essa questão 46 do De Octoginta Tribus Diversis Questionibus, onde nessa questão se estuda o tema das ideias, onde Santo Agostinho afirma explicitamente que as ideias são as mesmas coisas do que as verdades eternas. Então está falando sobre as ideias, essas razões eternas. E diz assim, quanto à alma deve se negar que ela possa contemplar as razões eternas ou as ideias, exceto a alma racional. Okay? É a alma racional que contempla as razões eternas. Mas, um pouquinho mais para frente, eu salto aqui um parágrafo, ele diz, além disso, nem toda alma igualmente racional as pode contemplar, ou seja, pode contemplar as razões eternas, mas só aquela que é santa e pura. Em outras palavras, visto que nós somos imagem e semelhança de Deus, criados com uma alma capaz de Deus, aberta ao absoluto, à revelação, à palavra de Deus no nosso coração, nós temos essa semelhança com Deus. Essa luz que é em nós é participada da luz eterna. Uma imagem que nos ajuda a entender isso é, por exemplo, se eu falasse que por exemplo, o Paraguai está mais perto do Brasil do que os Estados Unidos, por exemplo. Quando eu falo isso, quando eu digo que o Paraguai está mais perto do Brasil do que os Estados Unidos, não teria sentido a minha frase se não existisse o Brasil. Falar que Paraguai está mais perto do Brasil do que os Estados Unidos, se não existe o Brasil, pois não faz sentido nenhum.
Assim acontecem também com os seres, né? Os seres, nós sabemos que eles participam da bondade, a verdade, a unidade em Deus, através da doutrina metafísica dos transcendentais, né? Ou seja, tudo que existe é verdadeiro, é belo, é bom, é uno. Mas porque digamos assim, esses modos do ser são participados de Deus, né? Deus que é o sumo bem, Deus que é a suma verdade, Deus que é a suma unidade. Portanto, quando ele cria os seres, ele participa a sua bondade, a sua beleza, claro, de uma maneira finita, nas coisas criadas, né? Mas tudo que existe é bom, é verdadeiro, é belo, né? Porque é participado de Deus, né? Deus cria coisas verdadeiras, belas e boas, né? Portanto, as razões eternas nos levam a conhecer esse Deus sumo bem, suma beleza, suma verdade, suma unidade. E aplicando isso à doutrina do conhecimento, nos ajuda a entender mais, né? Nós não poderíamos conhecer as verdades contingentes do mundo se não existisse a verdade com maiúscula, que é Deus. Nós não poderíamos conhecer a beleza contingente, passageira, fugaz, que existe no mundo, se não existisse a beleza com maiúscula, que é Deus, nosso Senhor, né? Então, é o modo como nós podemos entender essa doutrina de Santo Agostinho sobre as verdades eternas. E para compreender melhor isso que eu estou tentando explicar para vocês, gostaria de fazer aqui um percurso histórico para entender por que nós pensamos assim, né? Por que nós temos essa ideia sobre a teoria do conhecimento de Agostinho. Nós dizemos ordinariamente a Santo Agostinho crê na doutrina da iluminação, portanto é Deus que ilumina as verdades na nossa mente, nós conhecemos tudo por iluminação, etc. Muitos dizem que até é uma teoria kantiana antes de Kant, né, onde nós já temos essas categorias mentais, essas condições de possibilidade de conhecimento e projetamos essas condições de possibilidade sobre o fenômeno, a experiência fenomênica que temos diante de nós, né? Veremos que a causa disso está na história, né? O desconhecimento da história. E para isso eu cito aqui uma obra, existem outras mais, mas gostaria de enfatizar essa de Etienne Gilson, que é um grande filósofo tomista do século passado, na obra que ele diz Por que São Tomás criticou Santo Agostinho. Praticamente aqui eu me apoio nas ideias de Gilson. Então, nesse percurso histórico, para entender por que nós interpretamos Santo Agostinho de maneira diferente de como São Tomás o interpretou, temos que voltar no tempo, na história. Okay? A primeira fonte, retenham esse esquema, peço por gentileza para reter esse esquema, que eu já falarei sobre isso mais em breve, né? Em primeiro lugar, a nossa fonte, que nos vai abrir um leque no passado, é o mesmo São Tomás de Aquino, mas através de Maimônides. Maimônides era um filósofo judeu da época, lá do sul da Espanha, da época do califato na Andaluzia, no sul da Espanha, né? Toledo, aquela região centro-sul da Espanha, né? Ele escreveu um livro, o Guia dos Perplexos, onde ele vai falando sobre diversos erros filosóficos anteriores, sobretudo dos árabes, né? Lembrem-se que naquela época os árabes eram, digamos assim, os grandes conhecedores da filosofia aristotélica, da filosofia antiga. E Maimônides vai analisando esses grandes filósofos árabes do passado, né? Depois veremos o tema dos loquentes, Motecalimin, Avicena, Gabirol
no seu livro A Fonte da Vida. Avicenna é um filósofo árabe. Gabirol, também conhecido como Avicebron, é um filósofo judeu. Né? E depois 2 cristãos, que é Domingos Gundisalvi, ou Gundisalino, de acordo com algumas traduções do nome dele latino, e Guilherme de Auvergne. Okay? Então, esse é um pouquinho o esquema histórico para que nós possamos entender por que muitas vezes nós aplicamos uma doutrina atual, né, da nossa filosofia atual, subjetivista, solipsista, a autores antigos. E aqui vai abrir uma janela para entender melhor esse percurso histórico. Ok? Então, em primeiro lugar, temos aí Maimônides no livro Na Guia dos Perplexos, onde ele fala de filósofos árabes que, em resumo, anulavam as causas segundas e colocavam a Deus como causa de todas as coisas, né? Ou seja, o movimento dos seres, né? Movimento em sentido metafísico, ou seja, a passagem da potência ao ato, ou seja, aquilo que coloca em ato um determinado ser. Segundo Maimônides, isso começou com os filósofos árabes que, ou pelo menos diminuíam a força das causas segundas e colocavam o ênfase, o acento na causa primeira como Deus. Né? Então Deus agia em todos os seres agente. Estava ali, agindo de modo imediato em todos os seres agentes. Né? E segundo Maimônides, esses tais eram os chamados Motekalimim, que nós vemos nas obras de São Tomás de Aquino, sobretudo em algumas obras mais polêmicas, até mesmo na Summa contra Gentes, contra os gentios. Gentios, ele escreve essa suma contra os árabes, né? Contra esses grandes filósofos cultos que eram os árabes naquela época. Na tradução latina, nós temos o assim chamados loquentes. Loquor, em latim, loqui, é o verbo falar. Possivelmente são os mesmos que dos quais Maimônides está falando. Esses motekalimim, ou seja, a palavra kalam no árabe significa falar, que eram aqueles pregadores, os oradores árabes. Em outras palavras, uma espécie de teólogos árabes. Portanto, se trata então desses loquentes, ou seja, esses pregadores, esses teólogos árabes que eliminavam ou pelo menos diminuíam a atividade das causas segundas, dos seres criados, e atribuíam tudo à causa primeira, que é Deus. Okay? Vemos, por exemplo, em São Tomás de Aquino, no seu escrito no De Potentia, na questão 3ª, ele diz assim: mas alguns, não compreendendo isso, caíram no erro, in errorem inciderunt, atribuindo a Deus, deste modo, toda operação da natureza. Ok? Então, está falando e vai falar agora quem são esses que caíram nesse erro, atribuindo a Deus todas as operações naturais, né? Todas as ações dos seres naturais. Quem são esses? São Tomás de Aquino vai dizer em seguida. Ele diz: alguns, com efeito, loquentes, olha só aqui essa palavra, loquentes in legem maurorum. Alguns, vamos traduzir literalmente, depois a gente ajusta a tradução, diz: alguns, os que falam na lei dos mouros, ou seja, dos árabes, como o Rabi Moisés narra. Rabi Moisés, aqui se trata de Maimônides. Eles disseram que todas as formas naturais desse tipo são acidentes. Okay? É Deus que causa como substância primeira, portanto, todo o resto da criação são formas
são são movimentos ou ações acidentais. É Deus que dá suporte diretamente à ação dos seres, ok? Então, olha só esse loquentes in legem maurorum. Muitas traduções que não se baseiam em estudos históricos provavelmente vão traduzir como alguns falando com respeito à lei dos árabes ou à lei dos mouros, como Maimônides narra, disseram que todas as formas naturais desse tipo são acidentes. Mas é uma má tradução. Loquentes aqui não se trata de um falar em geral, mas é um grupo muito concreto. Ou seja, são os pregadores, esses teólogos árabes que eliminam as causas segundas, atribuindo tudo a Deus, nosso Senhor. Portanto, nós vemos então estes loquentes que atribuem as causas diretamente a Deus. É aí quando vem a Avicena, que nós falamos precedentemente. Avicena, nós conhecemos muito bem a doutrina dele do intelecto agente universal, né? Segundo a Avicena, existe um intelecto universal agente através do qual todos os indivíduos, por assim dizer, se conectam a uma espécie, vamos usar assim essa imagem, de uma espécie de nuvem, onde ali estão todos os conhecimentos, e os indivíduos, quando querem conhecer alguma coisa, é só se conectar com a nuvem, com esse intelecto agente, e conhece em ato aquilo que eles não podem conhecer por si mesmos, né? Essa teoria de Avicena sobre o conhecimento, o intelecto agente universal, está baseado nesse princípio de eliminação ou atenuação das causas segundas. Porque a crítica depois de Santo Tomás de Aquino, essa visão de Avicena, vai dizer a doutrina de Avicena contradiz a experiência que diz que é este sujeito aqui concreto é quem conhece. Não é o intelecto, um intelecto separado, universal, que conhece, mas é esse sujeito aqui, em concreto, que conhece. Portanto, ele é responsável dos seus atos, né? Contudo, vemos que depois, com o tempo, sobretudo nos escritos de Gabirol, essa filosofia, esse modo de entender as causas, continua o seu desenvolvimento ao longo da história, sobretudo com Gabirol. Salomão ibn Gabirol, esse teólogo judaico, também ali do sul da Espanha, daquele ambiente ainda do califato em Andaluzia. No seu livro, A Fonte da Vida, ele justamente diz que todas as substâncias são passivas. É Deus quem age. Tudo vem da mão de Deus. Então, ele tira a atuação dos seres. Na verdade, é Deus, causa primeira, que age imediatamente em todas as coisas, né? O grande tradutor de Avicena e de outros árabes foi esse Domingos Gundisalvi, que nós tínhamos falado, ou Gundisalino. Ele traduziu, também um grande filósofo do século XII, que traduziu muitas dessas obras dos árabes para o latim, esse Domingos Gundisalvi. E essas obras dos filósofos árabes, ou essa corrente de pensamento que tende a atenuar a ação das causas segundas, de colocar uma potencialidade nas ações das coisas, né? Depois vem incorporada por primeira vez em Guilherme de Auvers, em palavras de Santo Agostinho. Aqui começa talvez o início dessa confusão de atribuir a Santo Agostinho ideias de filosofia contemporânea nossa que nós temos, né? Seja o ontologismo,
seja o inatismo, seja também o apriorismo kantiano. Guilherme de Auvergne, seguindo ainda a doutrina dos árabes, atenuando muito a ação das causas segundas, coloca em boca de Santo Agostinho essa influência, sobretudo através da teoria a doutrina das razões eternas, da iluminação agostiniana. E é aqui, sobretudo, esse tipo de filosofia que São Tomás de Aquino critica. Lembremos que também, os autores medievais e antigos, a autoridade era muito importante nas suas obras, citar autoridades. Portanto, Santo Agostinho é a autoridade por excelência entre os teólogos e pensadores antigos para Tomás de Aquino. Portanto, colocar uma doutrina na boca de uma autoridade, como Santo Agostinho, fazia com que também o seu próprio escrito ganhasse peso e força. Então, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, coloca as objeções, citando justamente Santo Agostinho, a doutrina da iluminação. E faz essa explicação, que a meu modo de ver, corretíssima de Santo Agostinho, que como nós vimos também em outros textos do próprio doutor africano de Hipona. Então, em resumo, para concluir essa minha conferência sobre a influência de Agostinho em Tomás de Aquino, quero enfatizar como São Tomás de Aquino é fiel intérprete, fiel discípulo de Santo Agostinho, como ele bebe de Santo Agostinho, das fontes, dos escritos de Santo Agostinho. Lembrando que depois da Bíblia, da Sagrada Escritura, o autor mais citado por São Tomás de Aquino em absoluto não é Aristóteles, é Santo Agostinho. Nós temos mais de 11.000 menções a Santo Agostinho, enquanto Aristóteles, que fica em terceiro lugar, fica muito abaixo de Santo Agostinho, com quase 6.000 menções. Então, só pela quantidade de menções que São Tomás de Aquino faz a Bíblia em primeiro lugar, a Sagrada Escritura, e depois a Santo Agostinho, nós vemos que São Tomás de Aquino é menos discípulo de Aristóteles, é muito mais discípulo, amigo, intérprete de Santo Agostinho de Hipona. Então, sem Agostinho de Hipona, sem as grandes intuições, as geniais intuições de Santo Agostinho de Hipona, São Tomás de Aquino, nós aí, essas 11.000 menções, mais de 11.000 menções a Santo Agostinho não existiriam. Né? Portanto, nós vemos aí então a influência desses dois grandes mestres para a nossa fé cristã, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Num tema assim tão controverso como é a teoria do conhecimento. Se São Tomás de Aquino segue de perto, interpreta muito bem Santo Agostinho nessa temática que é muito controversa da teoria do conhecimento, poderíamos citar muitas outras mais pacíficas, por exemplo, a doutrina da participação em São Tomás de Aquino, que é de origem fortemente agostiniana. O ato de ser, o ser como esse ato intensivo, que é também fortemente tomista e fortemente também agostiniana. Então, que Deus abençoe a todos e, uma vez mais, agradeço pelo convite e pela participação e atenção de todos vocês. Que Deus os abençoe.